mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Oi, primeiro ano, tudo bem com você? Hoje a gente está aqui para fazer a correção da lista de plano inclinado e atrito, os exercícios. Tá aí na tela para você. Vamos acompanhar então aqui a leitura da questão 1. Um corpo de massa 10 kg é abandonado do repouso num plano inclinado perfeitamente liso que forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, como mostra a figura. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele me pede, então, a força resultante sobre o corpo. Então, vamos analisar o seguinte. Quando nós estamos num plano inclinado, nós temos, como tem massa, sempre tem a força-peso vertical para baixo, está em contato com uma superfície, só que essa superfície é na diagonal, então a minha força normal ela também é um pouco inclinada, porque ela precisa fazer 90 graus com a superfície, não é? E, nesse caso, eu não tenho mais nenhuma. Ele não me falou de atrito, ele não está sendo puxado, não tem fio, não tem mola. E aqui, ó, ele fala que é perfeitamente liso, então realmente não tem atrito, beleza? Se você olhar para a força-peso, você percebe que ela tem uma componente aqui no mesmo eixo da normal, que a gente chamava de PY, e tem uma componente aqui na mesma direção do plano, por onde esse bloquinho vai escorregar, que nós chamamos de PX. Nesse eixo da normal do PY, não tem movimento, só tem movimento na direção do plano, na direção de PX. Então, a nossa força resultante, ela é o próprio PX. Você se lembra que o PX, ele era P seno de θ. Então, a gente pode escrever o PX como mg vezes o seno de θ. Então, a nossa força resultante é mg seno de θ, beleza? Vou substituir os valores. A massa do corpo é de 10 quilos, a aceleração da gravidade é 10, seno de 30 graus. 10 vezes 10 é 100, seno de 30 graus, 0,5. Jogou na calculadora essa multiplicação aí, deu 50 newtons, alternativa E. É comum que ele te dê os valores do seno. Nas nossas atividades avaliativas, eu sempre te dou esses valores aí, beleza? Vamos seguir? Questão 2. Um corpo de massa 10 kg está apoiado num plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal, sem atrito, e é abandonado. Abandonado é uma palavra importante, no ponto A, distante 20 metros do solo, e ele me fala que essa é a altura do plano. Supondo a aceleração da gravidade no local de módulo 10 metros por segundo ao quadrado, determine. E aqui ele me deu os valores do seno e do cosseno. Na letra A, ele me pede a aceleração com que o bloco desce o plano. Se você se lembrar lá das nossas anotações, a gente tinha anotado que a aceleração num plano sem atrito, a gente podia escrever como G seno de θ, não era? Então, aqui, ó, é só substituir, tá moleza. A aceleração vai ser G, que vale 10, seno do ângulo θ, que é de 30 graus. Então, ficou 10 vezes o seno de 30, que vale 0,5. A aceleração desse cara, então, é de 5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pede a intensidade da reação normal sobre o bloco. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso esqueminha. Esse cara está num plano inclinado de 30 graus com a horizontal e a massinha que está aqui em cima se desloca sobre esse plano. Nós temos as componentes PY
IPx da força peso e a força normal que tem a mesma direção de PY, mas tem sentido contrário. Como nessa direção não tem deslocamento, o PY se anula com a normal neste caso. Então, a sua força normal é o próprio PY. E você se lembra que o PY, ele era P cosseno de θ. Então, aqui a gente pode dizer que a normal é mg cosseno do ângulo θ, tudo bem? Vou substituir os valores, então, ó. Normal que nós procuramos, massa 10, aceleração gravidade 10, cosseno de 30 graus. 10 vezes 10 é 100. No enunciado, ele me deu o cosseno de 30, 0,8. Fez essa multiplicação aí, a sua força normal é de 80 newtons. Na letra C, ele pede para a gente o tempo gasto pelo bloco para chegar ao solo, para atingir o solo. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Esses 20 metros que ele me disse ali no enunciado são essa medida aqui, ó, que é a altura do plano, beleza? Quando eu vejo o tempo gasto para o bloco atingir o solo, eu vou pensar que esse cara se deslocou esse tanto aqui, ó, que é por onde ele escorregou, beleza? Eu vou chamar isso aqui de ΔS. Então, olha só, ΔS é a hipotenusa do nosso triângulo que é retângulo. Eu tenho o ângulo de 30 graus e conheço um cateto oposto a esse ângulo, que são os 20 metros. Então, eu vou aplicar o seno de 30 graus, que é o cateto oposto, 20, sobre a hipotenusa ΔS que nós estamos buscando. Seno de 30 graus, 0,5, é igual a 20 sobre ΔS. Mudou de lado aí, ó, ficou 20 dividido por 0,5. Então, o espaço que esse cara percorre na direção do plano é de 40 metros, beleza? Quando nós falamos em tempo, primeira coisa que a gente precisa analisar é se esse movimento é uniforme ou uniformemente variado. Olha só, esse cara aqui, ele é uniformemente variado, a sua aceleração ela é diferente de zero. Então, se eu estou falando de tempo e conheço apenas a informação de aceleração e de espaço percorrido, eu vou aplicar a função da posição para o M e o V. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. A posição final dele vai ser 40, daí eu considero que ele partiu do zero. Ele foi abandonado, então a minha velocidade inicial ela é nula, beleza? Zero, o tempo que eu não sei. A aceleração nós calculamos, ó, 5 metros por segundo ao quadrado, t ao quadrado sobre 2, belezinha? Então, olha lá, essa galera aqui somando não vai fazer nada, então eu vou repetir aqui, ó. Então, eu vou repetir isso aqui, ó. 40 é igual a 5t quadrado sobre 2. Passei o 2 multiplicando, o 5 dividindo, continuou um t quadrado ali, beleza? 40 vezes 2, 80, dividido por 5, 16. A raiz quadrada de 16, 4 segundos. Beleza? Letra D. A velocidade com que o bloco atinge o solo. A velocidade no MUV, a equação, a função é V é igual a V0 mais AT. Então, olha lá. Eu quero saber a velocidade V que esse cara atingiu. Ele foi abandonado, V0 igual a 0. A aceleração nós calculamos 5 metros por segundo ao quadrado. E o tempo nós acabamos de calcular, 4 segundos. Qual é a velocidade desse cara? 20 metros
por segundo quando ele chega lá no chão. Beleza? Aqui ele diz assim: a figura 1 representa um bloco de massa M que, após ser lançado com velocidade v, sobe uma rampa de comprimento L sem atrito, inclinada de um ângulo θ. Assinale a opção que corresponde às forças que atuam no bloco, enquanto ele estiver subindo a rampa. Então, vamos analisar as informações que ele nos deu aqui, ó. Ele foi lançado com velocidade v, então essa setinha que está aqui na minha figura já mostra o deslocamento. Ele está subindo uma rampa sem atrito, inclinada de um ângulo θ. Ele quer saber quais são as forças que atuam neste bloco enquanto ele estiver subindo. Então, olha só. A primeira força que nós temos é a força peso vertical para baixo. A outra força que nós temos é a força normal, que ela é um pouquinho inclinada para fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Só que se você olhar as alternativas, não tem nenhuma que só possua duas forças. O que eu posso fazer aqui? Eu posso decompor a força peso, por exemplo. Então, eu vou escrever ela aqui, ó. Ela tem uma componente Px, que puxa esse bloco para escorregar para baixo. E nós temos uma componente Py na mesma direção e sentido oposto à normal. Por que ele não tem uma força puxando ele para cima? Porque esse cara, ele foi lançado. Eu joguei e deixei de aplicar força sobre ele, tudo bem? Então, eu apliquei antes. Enquanto ele sobe a rampa, eu não estou empurrando ele. Por isso que só existem essas duas forças. 3, se nós decompormos a força peso. Então, olha só. Como que ficou aqui, ó? Força normal, Px e Py. Essa nos dá a alternativa C. Beleza? Vamos seguir? Questão 4 aí pra gente. Para que o bloco de massa 5 kg adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para cima, a intensidade de F deverá ser. Claro que vai ter uma força F, porque esse cara vai subir o plano, isso não é um movimento espontâneo dele, né? Esse cara tem 5 kg, ele vai adquirir uma aceleração de 3 para cima. Se ele está subindo, é porque a minha força F está no sentido de puxá-lo para cima. Então, eu já vou adotar que quem estiver para cima vai ser positivo. As forças que atuam sobre esse bloco são força peso, força normal. Ele não me falou de atrito, então, olha só, vou decompor o peso. Eu vou ter uma componente aqui junto com a normal Py e uma componente na mesma direção do plano, descendo Px. Para que esse bloco suba, ele precisa obedecer à segunda lei de Newton, que me diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Só que esse cara, ele só se move nesse eixo. Quem é a força resultante, então? É a força F, que está no sentido positivo que nós adotamos, menos Px, que está no sentido contrário. Tem que ser igual a massa vezes a aceleração deste bloco. Vou fazer o Px aqui separado, porque ele é P seno de θ. E o peso a gente calcula como massa vezes gravidade, não é? Então, o nosso Px ele vai ser massa 5, G10, seno do ângulo θ. Então, ficou 5 vezes 10, seno do ângulo θ, ele me disse que é 0,8. Você tem, então, jogou isso aí na calculadora, o seu Px é de 40 newtons, tranquilo? Vou substituir aqui na segunda lei, então, ó. F menos Px, que nós calculamos aqui, 40, é igual à massa do bloquinho, 5 kg, e a aceleração que ele adquiriu,
de 3 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes 3, 15. Passei o 40 somando. A força F, então, ela precisa valer 55 newtons. Alternativa D. Vamos para a questão 5? A questão 5 diz assim: uma criança desliza em um tobogã muito longo com aceleração constante. Em um segundo momento, um adulto, com o triplo do peso da criança, já vou marcar isso aqui, desliza por esse mesmo tobogã com aceleração também constante. Trate os corpos do adulto e da criança com massas pontiformes e despreze todos os atritos. Quando ele me diz massas pontiformes, quer dizer que o tamanho não importa, tá? A razão, a divisão entre a aceleração do adulto e a da criança durante o deslizamento é: você se lembra que quando a gente falou de plano inclinado, sem atrito, a gente escreveu que a aceleração ela podia ser escrita como G seno de θ. Então, olha só, essa galera aqui está sob o mesmo ângulo. Então, o seno de θ é constante tanto para o adulto quanto para a criança. G, que é a aceleração da gravidade, como é no mesmo local, também é constante. Então, a conclusão que a gente tira é que a aceleração da criança é a mesma aceleração do adulto. Então, quando eu for dividir a aceleração do adulto pela aceleração da criança, que foi o que ele me pediu aqui, ó, eu vou dividir um número por ele mesmo. E essa divisão sempre dá 1. Alternativa A. Num plano inclinado sem atrito, a aceleração não independe da massa do corpo. Belezinha? Descansa um pouquinho aí, toma uma água, estica a perna, volta que aqui na sequência, no vídeo embaixo, vai estar a continuação da resolução da lista com o assunto atrito, beleza? Não perde a próxima não, até já!